Oi, amado, tudo bom? Como é que você está? É uma alegria enorme poder estar aqui novamente para ministrar uma palavra no seu coração. Eu queria falar aqui um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui, onde está a vida? Porém, a parte 2. Não sei se você já ouviu, mas semana passada nós já iniciamos falando um pouquinho desse assunto aqui. Se você ainda não ouviu, depois dá um pulinho lá no histórico do canal, procura o vídeo, dá uma escutada, porque hoje basicamente eu gostaria de complementar aquele assunto que nós já começamos. Eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Espero que esteja tudo bem contigo, com a sua família. Nós sabemos que o nosso país, de maneira geral, está passando por um momento crítico, né, onde o inimigo está se levantando. Nós estamos ouvindo notícias pelos noticiários, mas olha, nós como igreja, nós temos que entender que a nossa fé, independente das circunstâncias naturais, precisa estar em alta, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sabemos que para o nosso Pai nada é absolutamente difícil, apenas com uma palavra a situação pode ser mudada. E nós cremos que tudo aquilo que o inimigo tem feito nos últimos dias, Deus de alguma maneira vai transformar em bem. Amém? Mas Ele conta comigo e contigo, amado, como a igreja aqui nessa terra, representando a vida dEle que já está em nós. Como pela fé nós permitimos que Ele se manifeste através de nós. E isso é um grande prazer para o nosso Pai. Amém? Aleluia. Bom, semana passada nós começamos a falar um pouquinho sobre a vida zoe de Deus, né? E a vida zoe de Deus, nós entendemos que é tudo aquilo que o homem precisa agora desse mundo. Visto que lá no Éden, você sabe a história, Adão, ele, através da desobediência, ele perdeu essa vida de Deus. Porém, em Cristo Jesus, Jesus veio para quê? Para restaurar essa vida ao homem. A Bíblia diz mesmo lá em João, né? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus veio para que nós tenhamos vida, e essa vida de Deus, a vida zoe de Deus em abundância. Isso é maravilhoso. E outro ponto legal que a gente conversou foi que Jesus não apenas veio nos dar essa vida, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele é a própria vida em nós. Sabe, eu costumo brincar com a Dani, em alguns momentos que, de repente, uma data festiva, ela pergunta para mim: e aí, você comprou alguma coisa para mim? Você trouxe meu presente? E eu brinco assim com ela: olha, eu sou o seu presente. É claro que essa brincadeira, ela faz uma cara como quem não gosta, porque ela estava esperando que eu viesse trazer alguma coisa para ela. Claro que depois eu trago, né? Um dia eu mostro para ela, mas só uma brincadeira. Mas entenda o seguinte, amado, do ponto de vista da palavra, existe uma grande diferença. Jesus, ele não, lá do céu, ele não enviou a vida, né? Deus, ele não enviou a vida, não. Jesus, ele veio a esse mundo, ele se esvaziou da sua glória, ele veio como homem, para que na cruz ele pudesse fazer uma troca na natureza conosco. Ele recebeu o nosso pecado na cruz. E aí, por isso, hoje, Ele agora, pelo Espírito Santo, que veio habitar em mim e em você, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito. Então, hoje nós sabemos que a vida que hoje nós usufruímos é Ele mesmo, vivendo em mim e em você. Amém, amado? Aleluia. É por isso que lá em João, no capítulo 14, dos versos 18 a 19, está escrito o seguinte: Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis. E porque eu vivo, vós da mesma forma vivereis. Você percebe, amado, esse link maravilhoso de que se Jesus vive, se Ele está vivo hoje, e a gente sabe que Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo, e hoje nós podemos viver porque Ele vive. Você percebe essa conexão maravilhosa, esse link da nossa vida agora? Nós não temos vida própria. A nossa vida hoje é o próprio Jesus vivendo em nós. Amém? E hoje eu gostaria de falar também, amado, um pouquinho das consequências dessa vida hoje em nós, dessa restauração que essa vida vem proporcionar, de repente, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver. Como é isso na prática? Como que hoje nós podemos viver essa vida e o que ela vem influenciar no dia a dia? Na nossa maneira de viver, no nosso comportamento. E sempre quando eu vou falar de comportamento, eu gosto de deixar isso bem claro e falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, sobre ser justo. E você sabe que ser justo aos olhos do Pai, estar justificado aos olhos dele, não tem nada a ver com o seu comportamento. E nem é um processo. A gente sabe que no momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, naquele exato instante, a Bíblia diz que nós nos tornamos a justiça de Deus. E só para a gente deixar isso claro, lá, por exemplo, em Romanos, no capítulo 3, está em toda a Bíblia, mas em Romanos, no capítulo ali no finalzinho, diz o seguinte, que Jesus, ele derramou na cruz o sangue dele. E ele veio, né, como homem, esvaziou da sua glória, sendo perfeito, viveu nesse mundo aqui 33 anos sem nunca ter pecado, e chegou um momento que Deus preparou, desde antes da fundação do mundo, um momento que ele iria redimir a humanidade.
Quando eu falo aqui redimir, ele não apenas perdoou, mas ele apagou de tal maneira as transgressões, o pecado e tudo aquilo que o homem havia feito, desde a herança de Adão, o pecado original, que nos trouxe a separação, desde todas as consequências dessa separação, no qual o homem, ele por estar afastado de Deus, afastado dessa vida, ele viveu vida pecando sem querer saber de Deus. Mas aí chegou um momento que Deus agiu, e naquela cruz, as pessoas ali talvez ao redor, elas não tivessem essa revelação do que estava acontecendo, mas no mundo espiritual a gente sabe que Jesus estava levando sobre si as nossas dores, assim como o profeta Isaías disse em Isaías 53, ele verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões e o nosso pecado, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, amada. É maravilhoso saber que ser justo hoje é uma posição de justiça, a qual Deus te concede, porque você crê em Jesus Cristo. E ele, na verdade, ele pegou a roupa dele, pegou a natureza dele, que é perfeita, e ele colocou sobre você. E ele pegou a sua antiga natureza, a natureza afastada, a natureza que veio com a morte espiritual, e ele naquele momento na cruz, ele absorveu aquela natureza, ele se fez pecado por mim e por você. Então, amado, tenha hoje essa convicção que você é a justiça de Deus. E isso é uma posição que Deus te colocou, que você é a justiça. Amém? Bom, é por isso que eu te convido agora onde você estiver. Diga comigo, pode ser em voz alta, se você estiver aí onde você estiver, diga comigo. Eu sou a justiça de Deus e meu Pai me ama incondicionalmente. Sou amado e justo da mesma maneira que Jesus é. É maravilhoso, amado, ter esse entendimento, assim como o apóstolo João disse lá em 1 João, que segundo ele é, nós somos desse mundo. Vê? Não como ele era, não como ele será, mas como ele é nesse exato momento. Você também é nesse mundo. Amém, amado? Aleluia. Se você hoje está enfrentando de repente uma condenação, seu coração te condena por algo de repente você já tenha feito, algo que você viveu, ou até mesmo pelas coisas cotidianas do dia a dia, porque todos os dias nós somos tentados nesse mundo a de repente nós perdemos a paciência, seja no trânsito, seja com de repente na tua faculdade, na tua escola, seja onde for, no teu trabalho, nós passamos por situações que nos levam muitas das vezes a gente duvidar, né? Até mesmo se naquele exato momento Deus está conosco. Mas, amado, não importa aquilo que você de repente tem enfrentado, saiba que você é justo e Ele te ama incondicionalmente. Amém? Isso é algo que Jesus fez por você e você recebe isso pela fé, é por acreditar naquilo que já foi feito. Amém? Bom, e com esse entendimento, eu gostaria de falar um pouquinho de alguns versos que falam da renovação de mente, para a gente entender que agora que nós somos justos, nós somos filhos, nós somos a justiça de Deus, existe também agora um processo onde toda nova criatura ela está debaixo. A Bíblia vai chamar de processo de metanoia, que significa a renovação da mente. O seu espírito ele é novo, ele foi recriado, você recebeu um novo espírito, porém a sua mente muitas das vezes ela ainda vem com os velhos padrões de pensamento da velha criatura. Então existe um processo que nós precisamos renovar. Para quê? Nós vamos ver exatamente para que o significado disso. Bom, eu logo trago esse aqui que eu amo, esse verso, está lá em Romanos 12, no verso 2, que diz o seguinte: e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe, amado? Se você olhar aqui no original, essa passagem aqui, sedes transformados, ela está na voz passiva. Isso significa o seguinte, que não é o homem que ele está promovendo a ação. O homem ele é aquele que sofre a ação. Em outras palavras, seria mais ou menos o seguinte: permitam ser transformados pela renovação da vossa mente. Permitam que o Espírito Santo agora, já que vocês agora já são uma nova criatura, o homem interior de vocês foi renovado. Então agora vocês precisam permitir que o Espírito Santo mostre a vocês a verdadeira maneira, como é que vocês devem pensar, como é que vocês devem ver a respeito de todos os assuntos que você possa imaginar. Seja relacionamento, seja sobre, enfim, o que Deus pensa sobre esse determinado assunto. É isso que o Espírito Santo que Ele quer colocar no seu coração, porque a visão dele, e aqui não estou querendo dizer se você gosta de chocolate branco ou preto, se você gosta de vestir essa roupa, não, estou querendo dizer de verdades imutáveis, do amor. O que Deus fala, o que é a verdadeiro amor? Quer ver? Como eu devo tratar o meu irmão, como eu devo olhar para ele, o que eu devo enxergar nele. Então tudo isso, Deus tem um pensamento
a esse respeito. E o Espírito Santo ele quer justamente isso, que agora essa vida dele, que está dentro de você, permita influenciar de tal modo que você passe a viver e enxergar da mesma maneira que Deus enxerga. Não é algo que acontece do lado de fora, é uma transformação que acontece do lado de dentro. Amém? Agora o que está escrito aqui também, lá em Hebreus 12, no verso 5 a 6. Muita gente não entende esse verso, mas a gente vai entender exatamente o que o autor de Hebreus estava querendo dizer. Fala o seguinte: e estejais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa, ou em outras versões, açoita todo a quem recebe como filho. Muitas das vezes quando eu lia esse verso, eu achava muito forte: o Senhor disciplina, corrige, ele açoita. E muitas das vezes nós pensamos de uma maneira natural, pensando em exemplos naturais, onde os pais de repente eles batem nos filhos, e nós queremos trazer esse mesmo contexto do nosso relacionamento com Deus. E eu coloquei essa palavra açoita aqui, que ela no original grego era paideu. Paideu significa exatamente disciplinar, treinar uma criança. Por esse contexto, você já começa a reparar que Deus não está querendo dizer que Ele está aqui para, de repente, causar um dano, um prejuízo na sua vida. Pelo contrário. Como é que você disciplina uma criança? Uma criança que, de repente, está aprendendo a andar. Se ela cai, você não vai chegar nela e vai bater nela e falar assim: você não tem que aprender, você não sabe. Pelo contrário. Como é que um pai faz? Um pai amoroso. Você vê, em nós temos um amor, que ele pode variar de acordo com as circunstâncias. Mas o amor do nosso pai, ele é um amor ágape, que ele não sofre variação de mudança, ele te ama incondicionalmente. Como é que um pai faria? Pegaria o filho no colo e falaria: meu filho, não tem problema, você está aprendendo, eu estou aqui para te ajudar. Pegaria na mão dele e ia conduzir até que aquele filho começasse a aprender aqui, como é que caminha. Sabe, isso é maravilhoso, amado. Tudo que a gente começa a ter revelação e deixar que o Espírito Santo fale. Quando você for ler a palavra de Deus, você fala: Senhor, fala comigo, mostre o verdadeiro sentido disso. E mesmo que de repente você, eu tenho que olhar no grego, não, amado. Então é o seguinte: o Espírito Santo, ele é a revelação, ele é a chave de interpretação para qualquer coisa que você precisa. E se você depois quiser dar uma olhadinha no verso 7, o próprio autor ele usa um exemplo natural. Se nossos pais naturais nos corrigiam de acordo com o nosso proveito, quanto mais o Pai, o Pai dos Espíritos, o Pai da luz, ele vai nos corrigir para o nosso bem. E é isso que eu quero que você entenda, amado. Todo esse processo de transformação que nós estamos, ele é algo maravilhoso e é para o seu bem. Pode parecer que naquele momento não seja, porque, sabe, é chato às vezes ser corrigido, independente que seja com amor, é chato, porque a gente sempre quer acertar, isso é algo nosso. Eu, pelo menos, tudo que eu quero acertar. Mas hoje eu tenho muita dessa certeza no meu coração, que a minha vontade sempre é acertar. Pode ser que eu erre, claro, todos nós vamos errar, mas quando eu erro, agora eu tenho consciência do seguinte: eu errei. Pai, me ajude, eu quero acertar. E aí, amado, é maravilhoso, porque Ele tem prazer em querer te mostrar esse caminho. Amém? Mais um verso aqui que é maravilhoso, está lá em Gálatas, no verso 19 do capítulo 4. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que em dores de parto por vossa causa. E isso até que Cristo seja formado em vós. Sabe, amado, o contexto de Gálatas é uma carta pequena, é uma carta maravilhosa. Paulo, ele trouxe a revelação do Evangelho para o povo de Gálatas. Ele veio trazendo Cristo crucificado, como nossa salvação, como nosso perdão, como a nossa justiça. Só que aconteceu algo: depois de algum tempo Paulo foi embora e parece que outros judeus vieram no meio de Gálatas e começaram a dizer o seguinte para eles: olha, se vocês não guardarem os mandamentos, se vocês não circuncidarem e não observarem os preceitos de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E aí Paulo, quando ele recebe uma carta de Gálatas, ele fica perplexo, porque ele falou o seguinte, até falar no capítulo 3, cara, eu estou perplexo a vosso respeito. Como começou a vida de vocês? Foi resultado de algo que vocês fizeram ou porque vocês receberam a mensagem sobre Cristo? Ou seja, vocês são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, crendo na mensagem, vocês agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil tudo aquilo que vocês sofreram? E Paulo deixa bem claro que a vida agora nossa, como é que ela começou? Ele diz lá que pela fé ela começa. E da mesma maneira que você recebeu o Senhor Jesus pela fé, da mesma maneira agora nós vamos caminhar essa vida dia após dia, visto que o justo viverá pela fé.
Não é que nós começamos pela fé e agora no meio da jornada nós temos que jogar a fé fora e tentar fazer métodos e meios e maneiras externas para tentar melhorar aquela vida. Não, pelo contrário. É do início ao final pela fé. Não há outra maneira. A vida de Deus é algo que já está toda pronta. A tua vida já está toda pronta. Você sabia disso? Desde o início ao final, Deus já tem o melhor para você. E quando nós vivemos pela fé, nós começamos a experimentar, compreender, usufruir de tudo aquilo que já está pronto na sua vida. Amém? Aleluia. E só uma reflexão aqui que eu acho legal. Lá no Éden, você lembra quando, antes da queda, que Adão e Eva estavam nus, e a Bíblia diz que eles não se envergonhavam? Olha que maravilhoso. Eles tinham uma pureza interna de tal maneira que Adão e Eva olhavam para si, eles nem sequer tinham consciência da nudez. Mas a partir do momento que o pecado entra, a desobediência, eles comem daquele fruto que Deus tinha ordenado para que eles não comessem, daquele momento em diante algo acontece. A Bíblia diz que os olhos deles se abrem, é o que nós vamos ver aqui no próximo verso. Após o pecado ter entrado, algo aconteceu, os seus olhos foram abertos e eles passaram agora a enxergar a condição deles. Você vê que antes a vida de Deus era algo tão maravilhoso no coração de Adão e Eva, que eles não precisavam se preocupar. Você já reparou que Deus nem sequer deu para eles leis e ordenanças? Por exemplo, Adão, aprenda a tratar a sua esposa, você tem que tratar ela assim, assim, assado. Eva, faça isso para o seu esposo, para o seu marido. Não. Você vê que a única ordenança que Deus tinha dado era para que eles não viessem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus não deu outras regras? Porque a própria vida de Deus neles gerava uma pureza interior, de dentro para fora, de tal modo que os olhos deles eram revestidos dessa mesma pureza e eles podiam viver uma vida sem se preocupar. Não é da maneira seguinte, não é a seguinte, eu não posso fazer isso, então você está lutando dia a dia para que aquilo ali não te domine. Não é isso. Está vendo qual é a diferença? Quando eu estou lutando por algo, é porque ainda não chegou a revelação no meu coração dessa vida, de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque nessa vida já está intrínseco ali uma maneira de viver que é segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem. O problema do homem não está em aperfeiçoar o comportamento, mas ele permitir que um novo homem agora, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Cristo Jesus agora, passe agora a viver nele de tal modo que ele passe a viver de uma maneira naturalmente, uma maneira natural essa vida. Mas eu sei que às vezes é até um pouco difícil a gente querer explicar isso, mas eu até coloquei uma frase aqui que toda agora a mudança, ela acontece porque o homem, isso eu falo aqui na igreja, o homem ele para de pensar do ponto de vista de Adão e ele começa a pensar agora do ponto de vista de quem ele verdadeiramente é, Jesus Cristo. Você vê? Essa é a grande diferença e isso que eu gostaria que você tivesse esse entendimento nessa noite. Amém? Bom, olha que legal esse versículo aqui, 2 Coríntios 3, 18. Olha como é que Paulo explica esse processo. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem, como pelo Espírito. Você vê? Contemplando a Jesus, a perfeição, a beleza dele, que ele é totalmente amável, contemplando ele pela fé. O que o Espírito Santo faz em nós? De uma maneira inexplicável. Ele vem no nosso coração, ele transforma, ele revela quem Jesus é. E é dessa mesma maneira que nós, quando observamos a Cristo Jesus, nós passamos agora de dentro para fora a experimentar e a viver da mesma maneira. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o lado de fora. Pare de observar, pare de tentar observar, de repente, regras de coisas do lado de fora para tentar controlar algo que, de repente, você esteja fazendo hoje que você não gosta. Isso é natural, porque essa nova natureza mesmo, ela cria, sabe, antes de conhecer Jesus, nós vivemos uma vida de qualquer jeito. E muitas das vezes, coisas que nós fazíamos antes, quando nós tentamos fazer de novo, depois que a gente recebe o Senhor Jesus, aquilo me incomoda. Por quê? Porque agora algo mudou no nosso homem interior. E é isso que eu queria hoje que você entendesse. E esse verso também é legal para a gente saber. Olha o que Jesus diz em Marcos 4, dos versos 26 a 29. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim, como um homem que lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e outro dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha isso, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga.
E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegado a ceifa. Interessante, né? O reino de Deus, o governo de Deus sobre a vida do homem. O homem não sabe como acontece, mas de palavra em palavra, de mensagem em mensagem, isso vai acontecendo na vida do homem. Ele não sabe como, a gente não precisa entender como. Esse processo é feito pelo Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Sabe, uns anos atrás eu vi um filme interessante, chamado A Chegada. Não sei se você já viu, mas eu vou te dar alguns spoilers aqui do filme. E é interessante que é um filme de ficção científica, um filme de uma vida extraterrestre, resumindo aqui, que vem esse mundo e pousa uma nave em vários lugares do planeta, né? Não sei se você está de olhos abertos falando assim, nossa, filme extraterrestre, mas é um filme legal. Não sei se você viu, se você um dia vai conferir, mas é um filme legal. Sabe que Jesus, ele mesmo disse, né? Eu não sou desse mundo, eu sou lá de cima. Então podemos dizer que Jesus, ele é o primeiro extraterrestre, né? E, enfim, bom, e aí o que acontece no filme? Isso é bem legal. As pessoas chamam uma linguista para poder tentar fazer uma comunicação, um primeiro contato com os extraterrestres. E aí o que acontece? Durante esse período, né, a linguista da chamada, ela começa a tentar estabelecer uma comunicação com os extraterrestres, só que ela não entende nada, obviamente. Ela tenta trazer algumas coisas da linguagem, né, humana, e eles também começam a se comunicar através de sinais. E aí algo muito legal acontece no filme. Ela começa, de repente, depois de um tempo, começar a compreender que a linguagem deles é muito além do que simplesmente uma comunicação como eu e você temos hoje, de tentar passar uma mensagem. Ela percebe que à medida que ela vai compreendendo um pouco, entendendo um pouco do universo dos extraterrestres, ela começa agora a pensar e ter a mesma capacidade de interpretação, de enxergar o mundo como eles enxergam. Isso significa que eles eram de um planeta de uma vida tão avançada que a maneira que eles se comunicavam fazia com que a pessoa com quem eles se comunicavam também tivesse que entender e enxergar a vida como eles enxergam. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que isso acontece da mesma maneira comigo e contigo. Que à medida que nós vamos agora contemplando a Jesus, entendendo o Evangelho, entendendo a mensagem de Deus, o Espírito Santo vai fazendo com que eu e você, de dentro para fora, comece a enxergar o mundo, as pessoas e tudo ao nosso redor pelos olhos dele. E aí nós começamos a compreender como é bom, como nosso Pai é bom. Você vê que Pedro disse o seguinte, vocês já por acaso já experimentaram quanto nosso Pai é bom? Vocês já provaram da sua bondade? Ou seja, dele, essa visão de mundo e visão de nós mesmos pelos olhos dele? Mano, isso é maravilhoso. Amém? E gostaria de finalizar lendo esse verso aqui que diz o seguinte: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você percebe? O amor de Cristo nos constrange. Gostaria de finalizar com essa história, para a gente entender um pouquinho isso, como isso é na prática também. Imagina que você está dirigindo, você está atrasado para chegar a algum lugar, de repente você passa por um radar que a velocidade máxima seria 50. Só que você passa a 100 por hora, você passa com o dobro da velocidade. Agora imagina que essa multa pudesse te levar de repente a um tribunal. E você estava diante ali do juiz, no qual ele sabe que você é 100% culpado, que você realmente tem foto, tem comprovação que você fez aquilo. E aí o juiz te diz o seguinte: olha, você está condenado a pagar R$800 por essa multa aqui. Só que imagina que quando o juiz ele dá a sentença, ele mesmo puxa do bolso dele R$800 e diz: mas eu vou pagar para você esses R$800 e coloca em cima da mesa. Naquele momento você não entende, mas por que ele fez isso? Você realmente merecia, você errou, você sabe, você tem consciência disso. Porém, você não entende nada e você de repente vai embora pensando naquela situação, por que aconteceu aquilo. Mas imagina que quando você estivesse indo embora, você está indo para o seu carro, e o seu carro já é um carro já da década passada, um carro já está velho, já está antigo, já está na hora de trocar, você nunca teve condição. E naquele momento você percebe que o juiz está te seguindo. E ele vê aquela situação, ele vê a condição do seu carro, de repente ele te chama e fala o seguinte: amado,
está aqui a chave de um carro novinho que está estacionado logo ali na outra rua. Esse carro, ele é seu. Você pode ir lá, você pode pegar esse carro, eu estou te dando esse carro em troca desse aqui. Agora, imagina a sua reação se isso realmente acontecesse. Primeira coisa que você fala, cara, isso é uma pegadinha? O que está acontecendo? Onde é que está a câmera aqui? E, bom, o juiz estava fazendo tudo aquilo ali não porque você merecia ou por algo que você tenha feito, mas porque na verdade era o caráter dele, porque ele era bom e porque ele tem prazer em abençoar, ele estava fazendo tudo aquilo, não era nada a ver com o seu merecimento. E eu estou trazendo essa alusão aqui porque tudo que nós vivemos com o nosso Pai, tudo que nós recebemos dele pela fé, não tem nada a ver com nossa capacidade, não tem nada a ver por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, nem muito menos com o nosso merecimento. Deus nos abençoa e nos multiplica tudo de melhor na nossa vida, porque Ele é bom pelo caráter dele, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus abençoador. E agora imagina que essa história do juiz realmente acontecesse, você naquele momento, você teria vontade de sair daquele momento pensando o seguinte, cara, esse cara foi tão bom comigo, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair quebrando todas as leis, vou sair fazendo todas as coisas erradas possíveis. Você acha que era esse o pensamento se isso acontecesse de verdade na sua vida? Pelo contrário, você estaria tão constrangido por aquele amor, você teria uma devoção tão grande por aquele juiz que daquele dia em diante você começaria a viver uma vida agora preocupado, lembrando daquela situação por resto da vida, preocupado agora em não mais falhar, não mais querer fazer nada de errado, lembrando o seguinte, cara, ele me amou tanto, ele fez tanto aquilo por mim e eu não merecia. E é da mesma maneira hoje, amado, que nossa vida é como nosso Pai. Nós falhamos, nós erramos, mas Ele vem derramar o seu amor, Ele vem derramar o amor ágape no nosso coração, que é a própria presença dEle. E nesse momento, nós começamos a entender, cara, estou constrangido por esse amor, eu não vou mais fazer isso. Se tinha algo que eu fazia antes, e eu agora entendendo esse amor, eu não tenho mais vontade de fazer. E é assim, que de glória em glória, palavra em palavra, em mensagem em mensagem, o Pai está trabalhando no nosso coração. Amém? Tenha isso em mente, amado. Você é amado. Nós somos amados. Nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa mensagem, meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações cada dia mais. Sabemos que a sua palavra traz fruto. Queremos que traga fruto a 30, 60 e a 100 por um, conforme tu mesmo ensinaste, Pai. Pai, obrigado porque tu és conosco. Senhor, nós pedimos que Jesus seja revelado no nosso coração, até que todos nós cheguemos a essa maturidade, a esse entendimento de quem nós somos, Pai, que nós possamos usufruir, viver pelo lado de fora, aquilo que o Senhor já nos tornou por dentro. Pai, nós chamamos e pedimos um final de noite maravilhoso, em nome de Jesus. Amado, obrigado mais uma vez pela sua presença. É um prazer enorme estar aqui, falando desse seu coração. Fique bem, fique em paz.